noite, boa tarde. Meu nome é José Antônio Spínola e eu submeti para a revista Sem Aspas o artigo Educação em Gramsci como resultado histórico das relações sociais e sua proximidade com o pensamento hegeliano e marxiano. E eu vou aqui fazer o vídeo mais ou menos falando sobre o artigo para, enfim, conforme foi solicitado pela revista. A ideia que eu tentei trazer com o artigo que eu submeti para a revista Sem Aspas é basicamente de tentar mostrar qual é a base filosófica do pensamento de Gramsci. O intuito disso era mostrar, considerando que o Gramsci é um autor historicista, né, como eu apontei algumas vezes ali durante o artigo, e falando isso com base no Attilio Monasta, né, que é o autor ali que fez um comentário ali das obras de Gramsci, né, que foram organizados e publicados pelo MEC, né, e o Attilio Monasta, junto com a publicação, vamos dizer, foi postado um comentário dele também. Enfim, dado o caráter historicista do Gramsci, eu pensei em produzir um artigo, já que é muito importante você entender a história do pensamento de um autor, né, principalmente se o autor é historicista. Eu pensei em propor um artigo que, de certa forma, evidenciasse quais são as bases filosóficas do pensamento de Gramsci. E como eu sou aluno da filosofia, né, e o Gramsci é um filósofo, eu encontrei essa conexão com a tradição hegeliana e com a tradição marxista, né, com a tradição marxiana, mais precisamente para falar do Marx. E aí isso é uma visão, uma leitura até um pouco comum atualmente no Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo, que é onde eu sou graduando, de que existe uma proximidade bastante grande assim entre um pensamento marxiano e o pensamento do Hegel, né? Geralmente é bastante colocado que o Hegel ele é idealista e o Marx seria materialista, mas existem algumas formas de leituras dentro do Departamento de Filosofia da USP que questionam um pouco essa distância, né? Enfim, de todo modo aqui esse não é o tema que eu pretendi tratar, mas durante o artigo então eu tentei mostrar qual que é a base filosófica do pensamento de Gramsci. Eu fiz esse artigo sem pretensões de esgotar o assunto, então basicamente eu tentei só delimitar essa relação e essas comparações a 4 conceitos, né? Sendo eles o de crítico e de ideologia, a concepção de sujeito e a concepção de história, né? E muitas vezes, por exemplo, a ideia de história poderia ser tranquilamente também, no artigo eu relacionei com Hegel, né? Gramsci e Hegel, para mostrar uma semelhança, mas tranquilamente poderia também ser relacionada com o Marx, né? Esse conceito de história, né? Mas para ficar duas comparações com Hegel e duas comparações com Marx, eu executei essa análise aproximando mais com Hegel, que é também um autor que eu tenho mais familiaridade atualmente, né? E também na época que eu escrevi o artigo. Então, eu tentei mais ou menos mostrar essa relação, né? E mostrar como o Gramsci, ele tá, para a época dele, está tentando pensar os problemas ali do século XX, a ascensão do totalitarismo, a partir de uma tradição filosófica, ou seja, ele está tentando pegar elementos filosóficos que ele tem deixado por uma tradição, né, do idealismo alemão e do materialismo dialético, ele está tentando agarrar esses elementos e tentar pensar a partir desses elementos filosóficos a sua própria realidade, né? E como, vamos dizer, como um objetivo também junto a mostrar a base filosófica do Gramsci, é tentar mostrar um pouco qual que seria a diferença então do Gramsci. Ok, ao longo do artigo eu fui mostrando, ok, esses são os conceitos em comuns, mas o que o Gramsci tem de diferente, né? E aí a questão onde ele envolve a educação, né? Que eu tentei evidenciar no artigo que ele envolve a educação, enquanto, por exemplo, que para o Marx, a história da revolução seria mais uma forma de uma revolução armada, onde, vamos dizer, acontece algo pelas vias de fato. No Gramsci é uma primeiro transformação cultural, né? A partir das análises e escritos que eu fui analisando. Então eu tentei mais ou menos evidenciar a importância que o Gramsci dá à educação e à transformação cultural para
para que concretizar a liberdade humana. Qual que seria a ideia de concretizar a liberdade humana? É que o sujeito, o trabalhador, né, nesse caso, né, no contexto dele, mas o sujeito, uma pessoa de modo geral, para de ser, vamos dizer, determinada pelo sistema onde ela vive, e ela consiga ter liberdade de poder constituir o seu próprio mundo, a sua própria, vamos dizer, não a sua própria sociedade, né, mas os indivíduos ali como um todo consigam construir uma sociedade mais igualitária, onde eles não se sintam dominados pelo sistema, né? Então o contexto do Gramsci, conectando ele com a tradição marxista, é de que você tem ali o sujeito que é refém do capital, né? E aí tem as leituras do Marx lá de fetichismo, alienação, dependendo de qual momento da obra do pensamento marxiano você pega, né? O conceito muda um pouco, mas tem essa questão, né? Então de tipo como você coloca o sujeito como autônomo, como você efetiva a liberdade humana de um sujeito, de um sistema que ele é refém, que no caso é o refém do sistema capitalista que o obriga a produzir mais valor, né? Então, como no Gramsci, a partir disso, a escola tem uma função importante, né? E nesse sentido, eu até coloquei nas considerações finais que o Gramsci ele não dá uma ideia de como tem que ser uma pedagogia, né? Diferente dos outros pedagogos que se estudam, né? Por isso que aí eu tentei, enfim, relacionar com a educação. Diferente dos outros pedagogos, geralmente eles dizem uma metodologia de como agir em sala de aula, né? E o Gramsci, ele não tem uma metodologia específica de como agir em sala de aula, mas como a educação pode transformar uma sociedade, como e que tipo de educação tem que ser essa, mas não existe lá algo como, por exemplo, dizendo uma prescrição de um passo a passo, faça isso, etc, etc. O professor deve fazer aquilo, aquilo, aquilo. Mas é uma ideia de que a educação é uma chave importante para transformar o mundo, né? Então, mais ou menos esses elementos eu tentei circular durante o artigo. Como eu falei anteriormente, são muitos os pontos que dá para comparar e passível de comparação, daria para fazer livros e livros em relação a isso, então eu tentei fazer algo sem esgotar os assuntos e comparar muito brevemente 4 conceitos, né? E, enfim, aqui eu estou fazendo esse vídeo já com a revisão já feita, já, né? Que da submissão ali, a revisão ali que tinha que corrigir algumas coisinhas e eu, inclusive, até adicionei algumas notas de rodapé já para deixar meio bem claro. Em uma nota de rodapé, se não me engano, acho que é a nota de rodapé 5, eu adicionei no meu artigo que, por exemplo, para fazer isso que eu tentei propor, eu tive que fazer uma leitura bem por cima do Marx e do Hegel, né? Então isso fez com que eu tivesse que, às vezes, adotar algum modo de leitura de algum comentador ou de algum especialista da área de Hegel, que nem sempre é um consenso 100%, sabe? É aceito pela maioria, né? Então, por exemplo, eu tomei ali uma parte do pensamento hegeliano, por exemplo, as figuras de consciência, e eu tomei a interpretação, de certa forma, do Pinkard, também dá para colocar o Hippolyte nessa caixa, que são 2 comentadores super importantes e referência em Hegel, e tentei e comprei a leitura deles ali mais ou menos sem justificar, vamos dizer, enormemente, sem desenvolver por que essa leitura deles é correta e etc, etc, etc. Então, como eu falei, o artigo não tem as pretensões de gostar o tema, né? Eu tomei algumas decisões metodológicas e interpretativas para poder realizar a tarefa ali que estava sendo proposta para mostrar, e por isso, de certa forma, eu não proponho uma coisa muito, vamos dizer, uma grande tese ali no artigo, mas porque, pelo menos eu que sou do Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo, só essa aproximação entre os 3 autores já seria uma grande tese, né? Porque lá no Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo tem essa tradição do leitura estrutural, né? Então, basicamente, aqui já falei até demais um pouco, mas basicamente o artigo tenta rodar um pouco ao redor disso, de mostrar qual é a base filosófica do pensamento de Gramsci para principalmente pessoas que estão se iniciando no Gramsci entender aonde que ele está de pé, em que bases ele está apoiado, o que ele entende por cada desses conceitos, de onde ele tirou isso, né? Então, de certa forma, mostrar uma hipótese ali, um caminho para a pessoa poder ler. Enfim, espero que tenha ficado um pouco claro aí, mais ou menos, o que eu tentei fazer no artigo e acho que é isso. Obrigado.